E aí, gente santa de Deus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez caminhando pela cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Estamos aqui nessa fronteira até quando Deus nos permitir. Para nós, a gente está sempre caminhando na vontade do Senhor, né? Naquilo que Ele nos orienta, né? Às vezes as pessoas falam, mas pastor, como é que veio essa ideia de vocês saírem da Santa Cruz e ir para a fronteira? Porque tá tomada, são coisas que a gente estava orando há muito tempo. Muitas vezes a gente não fica falando, né? Para um, para outro. Mas eu e minha esposa já há um bom tempo orando ao Senhor. E chega um momento que Deus fala, ó, é agora, vai. Tá? Outra coisa também que o pessoal pergunta é sobre a questão do projeto, né? O trabalho que a gente faz de levantar pontos de apoio, orientar os evangelistas, identificar evangelistas, apoiar evangelistas de forma constante, etc. O pessoal sempre me pergunta assim, pastor, como é que vocês tiveram essa ideia? De onde é que veio essa ideia, né, de fazer esse trabalho? Como é que foi isso aí? É interessante isso. Eu gosto de chamar, ao invés de falar de ideia, né, uma brilhante ideia, eu gosto de compreender que é o Espírito Santo de Deus. Ele fala ao nosso espírito, nos dando uma orientação, porque nós somos vivos para Deus. Então aquilo que as pessoas chamam de brilhante ideia, não é uma brilhante ideia, é uma revelação do Senhor. Interessante que essa revelação, ela vem da nossa mente, do nosso coração. Deus muitas vezes nos dá revelações, mesmo revelações, através de sonhos ou de outras formas. Deus usa pessoas, como aconteceu com a gente. Com a gente aconteceu tudo isso, tá? Eu tive revelação de Deus sobre esse trabalho. Minha esposa, nós tivemos sonhos, tivemos revelações. E nós também tivemos pessoas que vieram na nossa casa. Então, quer dizer, você vai juntando tudo e vai formando aquilo que qualquer outra pessoa poderia chamar de brilhante ideia, né? Na realidade, é a revelação de Deus, são revelações de Deus para algo específico, né? Que a gente precisa fazer para o Senhor, né? Um exemplo que eu posso dar em relação a isso aí é a situação de Filipe. Filipe, ele teve a revelação do Senhor, do anjo do Senhor. O anjo chegou para Filipe e falou o seguinte, ó, vai para o sul, para a estrada que está deserta, para um evangelista ir para um lugar deserto, né? Não tem nem sentido, né? Mas vai para o sul, para a estrada que está deserta, caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Foi uma revelação. Ele teve uma revelação do anjo do Senhor. O anjo do Senhor deu uma instrução para Filipe em relação a isso. Então, aqui um exemplo. Isso aí está em Atos capítulo 8, né? Agora, quando Filipe vai lá para esse lugar que já está aí, acontece algo diferente. Ele está aí, ele encontra uma carruagem e a palavra de Deus diz o seguinte, que o Espírito do Senhor falou para Filipe, aproxima-se dessa carruagem. E ele se aproximou da carruagem. Isso aí seria aquilo que, para quem olha de fora e não tem uma percepção, a linguagem espiritual, ia dizer isso aqui. Filipe teve uma brilhante ideia. O anjo deu uma revelação para ele, ele chegou lá num lugar deserto e quando ele encontrou a carruagem, ele teve a brilhante ideia. Não, foi o Espírito Santo que comunicou ao espírito dele em relação para ele aproximar da carruagem. Quando ele aproxima, ele encontra o eunuco lendo Isaías, e aí todo o processo lá dele evangelizar e ganhou o eunuco para o Senhor Jesus, batizou o eunuco, etc, né? Então, amado, quando você está na orientação do Espírito de Deus, o servo de Deus, ele tem mais do que uma brilhante ideia. O servo de Deus, eles têm revelações do Senhor. Sabe, não é aquela coisa assim de, ele teve uma ideia, Peniel teve uma grande ideia, né? Peniel, não, o fulano faz esse trabalho aí de missões, ele teve uma ideia legal, um projeto bacana, né? E o pessoal chega, como é que você teve essa ideia? Revelação do Senhor, tá? A realidade é essa. Orientações do Espírito de Deus, orientações, aí tá pisando um buraco aqui. Orientações do Espírito de Deus são brilhantes ideias. E quando o Espírito de Deus, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que eu tô.
Ó, porto aqui, ó. E aqui tá cheio de passarinho aqui em cima. Pra fazer caca em cima de mim é rapidinho. Fugir aqui dos passarinhos. Olha só. Tinha uma época que eu vim aqui em cima, ó. Isso faz tempo. Eu vim aqui em cima dessa. Subi aqui e pulava no rio. Ó a marca do rio, dá pra ver ali, ó. O rio ia ali, tá? Tá seco, né? Mas é lá de cima e eu... Bum! Então, orientações quando são dadas pelo Espírito Santo não é só uma ideia. O Espírito Santo, quando ele fala ao teu espírito, ele gera profunda convicção. Ao ponto que você está convicto da vontade de Deus para a sua vida, daquilo que Deus quer para você. Vou tirar uma foto aqui que tá muito bonita aqui, ó. Tirar uma foto aqui, uma foto aí. Então, ficou legal, né? Que é a imagem aqui. Então é profunda convicção. Então comigo acontece muito o seguinte. Eu tiro meu momento de meditação na palavra. Eu venho aqui no porto, momento de manhã, né, cedinho. Ou às vezes na minha casa mesmo eu acordo cedo. Hoje mesmo eu acordei, acho que era 3h40 da manhã, acordei cedo hoje. Levantei, fui ler minha Bíblia, né? Tirar tempo para orar, buscar o Senhor, tá? E quando foi umas quase 6 horas eu comecei a trabalhar, fui pro computador, tinha um monte de coisa para fazer. Nesses momentos de você buscar o Senhor, de você meditar na palavra, de você buscar Deus em oração, comigo acontece muito isso. É um momento que o Espírito Santo ele vem e gera aquela palavra no meu coração, profunda convicção no meu coração do que Ele quer que eu faça. Tá? E eu sou convicto disso, de que Deus ele quer que eu faça aquilo, e eu vou e faço. Brilhantes ideias, amado. Entre aspas, né? Brilhantes ideias, vamos colocar aqui entre aspas. As brilhantes ideias dadas pelo Espírito de Deus, elas geram grandes resultados na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Outra coisa também que é muito interessante, que essas revelações do Senhor, ou essas que a gente chama de brilhantes ideias, vou sempre colocar entre aspas aqui, né? Elas te conduzem ao cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem algo muito específico para você. O propósito de Deus não é apenas um alvo fixo, único, ele existe vários passos, níveis que sempre têm que ser dados. E esses passos têm que ser dados em revelação, outra revelação, outro passo, outro passo, outro passo. Para muita gente, o fato de por eu não abrir uma igreja na Bolívia e trabalhar com evangelismo, e deu no que deu o trabalho que a gente está fazendo, seria uma brilhante ideia. E não é assim, não funciona assim. Foi uma revelação no propósito de Deus. O fato de eu ter saído do Paraguai para vir à Bolívia foi uma revelação do Senhor. Não foi uma brilhante ideia. Para muita gente foi uma brilhante ideia. O Peniel teve uma brilhante ideia, né? Ele saiu do Paraguai, estava à frente da igreja, ele sai do Paraguai e ele vai para a Bolívia. Brilhante ideia. Não, foi uma revelação de Deus para cumprir um propósito. Quando eu cheguei na Bolívia, queria abrir uma igreja. O Senhor fala, não, a igreja não, você vai trabalhar assim. Comecei a fazer. E aí, posteriormente, o Senhor começa a me dar outra orientação, outra orientação, outra orientação. Trabalhar com a internet foi uma brilhante ideia, uma orientação que também leva ao cumprimento do propósito, e assim vai por diante. A gente vai dando passos nessas orientações específicas que Deus vai nos dando, e essas revelações do Senhor, elas nos conduzem ao cumprimento do propósito de Deus, tá? Então, podemos fechar assim, né? Brilhantes ideias são revelações do Senhor. Um abraço, Deus te abençoe, vamos lá.